Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, Carol, ouvintes. Hoje um Viva Voz diferentão, que eu estou sem imagens, mas estamos aqui juntos nas ondas do rádio. Oi, Vera, boa noite. E bem que você avisou ontem, né, que hoje com certeza teríamos notícia. Aliás, as nossas sextas-feiras, que são dedicadas ao resumo da semana, a gente tem tido notícia constantemente, né? Exato. E a situação no STF parece que acabou, mas não terminou, né? Mesmo com a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master. Bom, Débora, ontem parece que eles esperaram terminar o Viva Voz para ter uma decisão, né? A gente, acho que foi logo depois a decisão que acabou afastando o ministro Toffoli. Ele supostamente tomando a iniciativa de deixar a relatoria do caso, mas é uma nota tão cheia de dedos que ela começa e lá no pé ela diz que o ministro se afastou. Então, eles tomaram todos os cuidados possíveis para preservar o ministro, mas ainda assim, isso primeiro não estanca a crise e segundo, não estancou o clima ruim entre os brothers, como diria o Thiago Bronzato, porque hoje o vazamento quase de falas inteiras, quase da íntegra da reunião na qual estavam só os 10 ministros, não tinha nenhum assessor nem nada, deixou um clima horroroso, uma desconfiança geral a respeito da origem desse vazamento. A maioria dos ministros atribui ao próprio Toffoli a decisão de vazar para mostrar que ele contava com apoio maciço lá dentro e que, portanto, reforçar a ideia de que teria sido dele a disposição de deixar a relatoria do caso e não uma pressão muito forte de outros ministros. Então, isso a gente vai ver ainda muita água passando por debaixo dessa ponte. A gente não sabe tudo que tem nesse relatório entregue pela Polícia Federal. A gente não sabe que rumo essa investigação vai tomar em relação ao ministro Dias Toffoli e que tipo de intimidade e que extensão de relacionamento com Daniel Workar, o seu banco, as pessoas ligadas a ele vão aparecer quando tudo isso vier à tona. Então, eu diria que eles fizeram o mínimo que era preciso fazer, não tinha mais a menor condição do ministro Toffoli continuar à frente do caso, mas ainda assim a crise é de uma extensão bastante grande, ela atinge todo o Supremo e ela vai ter consequências para além desse afastamento. Ô Vera, ontem havia até no horizonte quem falasse na possibilidade do ministro Dias Toffoli se aposentar, sair do exercício da magistratura. Isso continua no cenário? Continua, Carol, principalmente porque agora tem essa insatisfação coletiva com o fato de que uma reunião fechada, sigilosa, inédita, na qual todo mundo teve realmente um enorme cuidado de preservar o ministro, ela ter vazado, embora vazamentos, a gente saiba, sejam constantes no Supremo. Ministros falam em off com a gente a toda hora, passam coisas em off, então eles também não têm que ficar horrorizados com uma prática que é bastante disseminada em quase toda a corte. Tirando a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin e Carmen, que esses realmente não falam com a imprensa, os demais, da atual e das antigas formações, sempre passaram coisas para jornalistas. Então, eles estão chocados porque agora se viram retratados ali na conversa, mas não é uma prática tão inédita assim. E o ministro Toffoli, a depender do que vier, ele pode ficar realmente inviabilizado. A gente não sabe ainda se ele vai ser investigado. Para que ele seja investigado, tem um trâmite específico que precisa ser adotado. Precisa de uma autorização prévia do próprio Supremo. Então, se chegar a esse ponto, eu não sei dizer se tem possibilidade, se tem clima para ele continuar no exercício da judicatura,
numa situação como essa, sendo investigado por um dos pares, num processo correndo na própria corte na qual ele atua. Outra coisa, na nota de ontem, eles não deixaram claro se ele vai julgar o caso. Ele está saindo da relatoria, mas ele vai se dizer impedido de julgar o caso? Ele deveria. O que foi visto até agora, empresa da família dele, da qual ele era sócio, com negócios com o banco, ele voando num jatinho de um empresário acompanhado de um dos advogados do caso, tudo isso já sustentaria a necessidade dele se dizer impedido, inclusive de julgar qualquer coisa ligada a esse caso. Mas isso não está claro até agora, se ele vai fazer. Então, eu acho que ainda também em relação à possibilidade dele deixar prematuramente o Supremo, a gente não tem a resposta final até agora. E Vera, como é que devem ficar os rumos das investigações com o ministro André Mendonça à frente? Débora, ele agora está tomando pé das investigações. Já se reuniu com a Polícia Federal hoje para ver tudo que tem e se inteirar, né, do estágio em que as investigações estão e o que precisa ser feito de agora em diante. Ele também demonstrou uma certa estranheza com qual seria esse status do ministro Toffoli, porque ele disse que ele não pode ainda ser considerado alguém que está sob investigação porque não foram cumpridas as etapas para que isso aconteça, que passam pelo próprio Supremo. Então, acho que ele vai ter um certo cuidado, porque pelo fato dele não ser próximo a esse grupo que hoje é hegemônico no Supremo, né, que tem o Toffoli, ministro Gilmar, ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, ele vai querer tomar todos os passos de modo a que não pareça nem que ele está protegendo, nem que ele está perseguindo um colega. Então, eu imagino que vem aí um novo procedimento, com menos sigilos, menos decisões controversas, que eram características que o ministro Dias Toffoli vinha imprimindo à sua relatoria desse caso. Então, eu imagino que ele vai procurar fazer tudo o mais às claras possível para não ser engolfado por essa crise, com a qual ele não tem nenhuma participação, e não ser acusado nem de tentar buscar um dividendo político para uma ala que hoje é ali opositora ao Supremo, né, que é a ala bolsonarista, afinal esse é um ministro que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, mas que também não pareça que quer acobertar alguma coisa protegendo um colega. Então é um fio da navalha muito tênue no qual o ministro André Mendonça vai ter que andar. Vera, essa semana a gente teve também pesquisa Quest, né? O presidente Lula ainda lidera, mas o cenário já ficou mais acirrado, né? Ficou mais acirrado, o Carol, e há sinais ali que se o Palácio for um bom leitor, vão ser de preocupação. Sinais que mostram dificuldade do Lula, mesmo lançando mão de mudanças na propaganda, de programas sociais com forte penetração ali na classe média, ainda assim um desgaste enorme que ele tem dificuldade de aplacar e que pode se reverter em mais rejeição ali na hora do voto. Como essa eleição, ao que tudo indica, vai ser uma eleição quase gêmea da eleição anterior, a de 2022, essa questão da rejeição vai ser uma questão fulcral, vai ser o que provavelmente vai decidir a eleição. E hoje o que a gente tem é um presidente que tem uma rejeição muito alta, quase empatada com a rejeição do Flávio Bolsonaro, ou seja, toda a história do golpismo bolsonarista não foi suficiente para que houvesse um descolamento entre a rejeição ao bolsonarismo e a rejeição ao lulopetismo. E também uma impressão geral de que o seu governo é ruim, mesmo nas coisas em que ele vai bem. Por exemplo, a questão do emprego. A Débora perguntou isso para o diretor de inteligência da Quest quando ele esteve com a gente no dia da pesquisa. Por que as pessoas dizem que hoje é mais difícil de encontrar emprego quando a gente tem uma situação de quase pleno emprego no país? Isso é uma demonstração cabal
de que existe uma má vontade com o governo maior do que os resultados do próprio governo. E isso é muito difícil de você reverter a menos de um ano da eleição. Então, as notícias não são das melhores possíveis para Lula. A questão do Flávio Bolsonaro também foi absolutamente assimilada pelo eleitorado oposicionista, a ponto de que não tem nenhum luto, por exemplo, pela ausência do Tarcísio de Freitas, da disputa. O pessoal achou que ser o Flávio Bolsonaro. Então, isso joga para o governo uma responsabilidade de se distanciar mais desse adversário. Eram 10 pontos a diferença no segundo turno e agora está em 5. Não é uma diferença confortável para um incumbente de jeito nenhum. Então, o que se imagina é que o Lula vai lançar mão, assim que a campanha começar para valer, de um arsenal que dizem que está sendo guardado pelo PT de acusações e imputações contra o Flávio, né? Não só contra o pai, mas contra o próprio Flávio Bolsonaro. Mas é o tipo da coisa, né? Telhado de vidro, o PT também tem, o governo também tem o caso do INSS. Então não vai ser simples para o governo abrir uma frente, abrir uma vantagem ali tranquila para o Lula. Isso mesmo, a oposição tem ficado muito perdidona com a coisa do Bolsonaro nesse período, né? Vera, ainda na página eleições, um tema que tem ganhado corpo aí nos últimos dias é a escolha dos vices, tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro. O que eles procuram? Todo mundo procurando um vice que seja complementar ao seu próprio perfil, Débora. Então, o Lula procurando um vice que o puxe mais para o centro à direita e o Flávio Bolsonaro procurando um vice que lhe dê ali algum verniz moderado, que permita ao bolsonarismo dizer que essa é uma versão diferente da do Jair. Então não é aquela coisa de perfil militaresco, né? A chapa de 18 do Bolsonaro eram 2 militares, a de 22 também, 2 generais. Aliás, generais não, porque o Bolsonaro nunca chegou a general, um capitão e um general nas 2 configurações. Então, uma chapa mais leve, no caso do Flávio. E no caso do Lula, uma chapa mais confiável para aquele setor do centro moderado que até votou nele em 22, mas ou está arrependido ou está dizendo que agora já deu e chega de Lula e não quer mais saber de Lula. Então, o Alckmin já tem esse perfil, mas o Lula está de olho em ampliar essa aliança com a chegada de mais um partido grande. Então, tem o flerte com o MDB, que pode desalojar o atual vice-presidente da chapa reeleitoral. Mas isso não é algo que se faça sem um cuidado extremo, porque pode azedar uma relação que é muito boa, que é a relação do Lula com o seu vice. Não é sempre, a gente sabe muito bem na história do Brasil, que dá match entre um presidente e o vice. Ele teve sorte nisso em 2002 e 2006 com o Zé Alencar, mas a Dilma não teve a mesma sorte. Vera Magalhães, muitíssimo obrigada, bom fim de semana, bom carnaval, mas você está aqui na segunda, né? Estou aqui na segunda, na terça, na quarta, vai ser carnaval half-time só meio expediente, o resto vai ser aqui no bloco da notícia. Até então, aproveite o fim de semana. Vocês também, meninas, sem moderação. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Aqui é pé na jaca, fica agora com as notícias. Isso. Tchau.